Olá, eu sou a Luciana Canton e eu estou aqui para falar um pouco do processo do meu longa Intimidade Pública, que é inédito ainda nas salas de cinema. A gente está querendo lançar final desse ano, começo do ano que vem, vamos ver. O filme já rodou os festivais, ganhou vários prêmios internacionais e ele é especial porque ele foi um filme feito sem nenhum dinheiro e sem nenhum roteiro. Então a gente basicamente improvisou o filme todo e eu tô aqui um pouco para contar para vocês como foi esse processo de criação. Eu já tinha muito interesse pelos processos colaborativos, estudei bastante alguns grupos, alguns dispositivos desse trabalho que é muito mais do teatro que do cinema, né? Se bem que existem alguns cineastas que trabalham com improvisação, que eu gosto muito, que me inspiraram, né, muito nesse projeto. Eu posso começar falando do Mike Leigh. O Mike Leigh, ele fez um filme que eu fiquei muito impressionada quando eu assisti, que foi Os Segredos e Mentiras. E o Mike Leigh, ele fica com, por exemplo, com cada ator, ele fica 6 meses numa sala de ensaio, criando um personagem. Só ele e o ator. E aí esses personagens que ele está criando finalmente vão se encontrando. E ele vai filmando as improvisações. No caso, um pouco parecido com o nosso longa, depois ele refilma com uma estrutura maior, enfim, em locações. Então, o Mike Leigh foi muito inspirador para esse processo. E também o Andreas Dresden, que é um cineasta alemão, que eu cheguei a conhecer aqui quando ele veio no Instituto Goethe, e fiquei muito fascinada com o frescor dos filmes dele. Sem falar, claro, do Cassavetes, John Cassavetes, que é a maior referência, que nos anos 60 inventou esse cinema jazz, né? Era um cinema urgente, era um cinema que ele fazia com os amigos, dentro de casa muitas vezes. Eles filmavam o dia todo e terminavam comendo juntos, enfim. Essa ideia de que o elenco e a equipe são quase um núcleo familiar me atraía muito. Dois outros exemplos que eu posso dar que me inspiraram foi o Flaherty no Nanuque do Norte. Quem gosta de cinema documental, cinema clássico conhece esse filme. Ele foi o primeiro filme documentário já feito, né, na história do cinema, longa. E de maneira interessante, ele foi e fez um filme com os esquimós atuando as próprias histórias. Então, era uma reencenação da vida deles, né? E também passou muitos meses lá no Ártico, né, filmando. Então, essa ideia de que precisava existir um caldeirão ali de convivência para que essa criação acontecesse foi muito inspiradora. E então, e também alguns grupos de teatro que eu estudei com Antônio Araújo, que a gente, na matéria de pós dele de processos colaborativos. Asdrubal trouxe o trombone para falar um exemplo brasileiro. Então, o grupo 19 de teatro, mais recentemente. Então, eu fui tentando entender como é que funciona o processo colaborativo, né? E uma imagem que eu acho que me ajuda muito, é você pensar numa colcha de retalhos, né? É não pensar de uma maneira linear, mas pensar de uma maneira que esses pedaços vão se atraindo e vão naturalmente se juntando, né? Então, eu tinha um tema
que era Sexualidade nos Dias de Hoje, isso em 2011. E eu escolhi os 12 atores, não fiz teste, eu escolhi por foto. Alguns, né? Outros já conhecia. Mas quando eu estava escolhendo o elenco, eu estava escolhendo as peças desse quebra-cabeça, desse mosaico. Então, eu procurava nesses atores uma energia que eu intuía tinha a ver com esse universo. Não foi uma escolha racional, mas o casting é um momento que realmente a gente tem que confiar na intuição. E felizmente minha intuição estava certa e acho que esses 12 atores que eu escolhi ficaram comigo, né? A gente ficou 4 meses na sala de ensaio, uma vez por semana. E basicamente esses encontros a gente improvisava cenas, né? E aí, depois de toda essa minha pesquisa, eu já tinha desenvolvido mais ou menos um método ali de construir as sequências. Então eu vou tentar explicar um pouco para vocês como é que foi. Um cara que me influenciou muito foi o Kit Johnston, com o livro dele Impro, que é um clássico da improvisação. O que mais me chamou a atenção desse maravilhoso livro é que o Johnston ele fala que um ator não pode criar para si mesmo, né? Se você cria para si mesmo, você automaticamente vai para o ego, começa a entrar numa espiral que não é muito fértil, né? Então, qual que seria o antídoto disso? Criar para o outro. Então, todos os personagens que a gente criava, que os atores criavam, eram para os outros atores. Então, e eles recebiam personagens, né? Então, quando eu desloquei o foco do eu, é meu personagem, não, esse personagem é uma oferta para você, a dinâmica da criação começou a funcionar, né? E eles toparam, a gente trabalhou muito personagem baseado um pouco na visão do Robert McKee, que é esse guru do roteiro, que escreveu a Bíblia, que chama o Story, né? O que o McKee fala dessa questão dos personagens todos os bons personagens têm a contradição dentro de si. Então, e o personagem tem uma trajetória, ou seja, ele vai se tornar algo que contradiz muitas vezes a caracterização, né? Então, ele denomina a caracterização o verdadeiro personagem. Caracterização como tudo que a gente que nos torna únicos, e o verdadeiro personagem que a gente vai se tornar, né? Então, essa dinâmica, se existe contradição nessa dinâmica, existe o interesse. E existe humanidade também, porque o que traz humanidade é a contradição, não é a lógica, não é o pensamento lógico, né? Então, a gente trabalhou com esse conceito e também com o conceito de que as cenas têm que virar, né? Também do McKee, de que uma cena ela não pode começar de um jeito e terminar do mesmo jeito, alguma coisa tem que acontecer e essa mudança tem que ser significativa. E ele vai mais, ele diz que ela tem que ser significativa em termos de valor. Então, se a cena, valor positivo, negativo, negativo, positivo. Então, se a cena começa mal, ela tem que terminar bem. Por exemplo, começa no ódio, o outro polo dela seria o amor. Se ela começa na desesperança, a esperança. Então, a gente trabalhou com esse conceito sempre, desde as primeiras cenas que a gente fez, e até que os atores já se acostumaram com essa dinâmica, eles já sabiam, essa cena tem que virar, não virou. E aí quando a cena vira, a gente vira junto, né? A gente, nossa, alguma coisa está acontecendo. Então quando a gente pegou esse jeito de fazer, a gente conseguiu ir embarcando em personagens mais
interessantes, enfim, situações muito fortes. E aí, nessa pesquisa, eu ia misturando eles. Eu ia vendo como é que um ator lidava com o outro e qual dinâmica de um ator ia predominando ali no grupo, né? Então, por exemplo, um ator, eu sabia que eu queria que o personagem dele fosse um jovem que é gay, mas que não se aceita. Lá, eu acho que tem que ir por aí, que é a primeira história do filme. E assim sucessivamente. Então, quando as histórias foram aparecendo, eu fui pedindo, em vez de uma cena, eu fui pedindo, eu quero 3 cenas agora. Vocês vão trazer 3 momentos da vida desses personagens. E aí a gente ia esboçando o que poderia acontecer no filme, né? Depois de 4 meses dessas dinâmicas, enfim, muito intensas, eu filmando o tempo todo, com a câmera no o shoulder. Eu também fiz a fotografia e montei o filme, até por conta de não poder pagar ninguém para fazer isso. Então, bom, eu vou explicar também aqui um adendo que o filme nunca teve nenhum dinheiro justamente porque eu tentei durante 5 anos convencer os editais de cinema de que seria interessante fazer um filme que não fosse textocêntrico, que não tivesse um roteiro pronto. E nunca fui ouvida. Então, no 5º ano que eu não ganhei nenhum dos prêmios que eu tentei fazer, eu falei, eu vou fazer na marra mesmo. E foi um pouco essa sensação de guerrilha, de querer fazer, de não pegar o não por resposta, né? Até teve um crítico que fala do filme, que eu gosto muito, que o Festival do Canadá descreveu o filme que, que ele é como um amante aviltado sem nada a perder. Que é muito como eu me sentia naquele momento. Eu não tinha mais nada a perder, eu já tinha perdido tantas vezes e ouvido tantos nãos que tinha essa energia mesmo de rasgar, de furar esse bloqueio desse cinema de roteiro, né? Então, essa experiência em sala de ensaio, chegou um momento que as histórias elas estavam se formando. E quando eu vi, a gente tinha 4 núcleos, que eram 12 atores. Eu tinha 4 núcleos. E um deles cresceu mais rápido, né? Eu comparo com a jardinagem. São como sementes que elas têm a vida própria. Uns demoraram mais, outras, né, cresceram mais rápido. A segunda história, que é o verão, ela foi inteira, assim, quando a gente viu, a gente já tinha uma história, né, bem definida. A primeira história, por mais que ela tenha mudado, ela também tinha uma definição mais tranquila. A terceira e quarta histórias, a gente teve mais dificuldade e aí, na hora da filmagem, quando a gente saiu da sala de ensaio e foi para as locações também, tudo sem dinheiro, tudo chegando e falando, vamos filmar aqui, pronto, foi muito assim. Muitas vezes a gente não sabia como uma cena ia se desdobrar. Então, foi assim, a gente chegava e falava, vamos experimentar isso, né? E se acontecesse isso? Então, o processo da sala de ensaio meio que se desdobrou nessas locações. E a última história, que é a história mais aberta de todas, e muitas vezes criticada por isso, mas muitas vezes admirada, enfim, ela não tem, ela é construída justamente para que ela tenha várias interpretações e vários pontos de vista. Ela foi a mais difícil de fazer, porque eram 2 polos opostos muito fortes e a gente estava lidando com essa questão da loucura relacionada à mediunidade. Então tinha um elemento quase sobrenatural ali que a gente estava explorando. E a gente filmou em Paranapiacaba, enfim, foi incrível. E a gente muitas vezes estava lá, tá, então o que vai acontecer? Vamos experimentar isso. E aí a gente tentava fazer uma cena. E eu
lembro que no final, nessa última parte, estava a equipe inteira tentando dar um sentido para aquela história. E era um brainstorm coletivo mesmo. Então, o que a gente vai filmar no dia seguinte? Então, ter esse grau de risco, de indefinição, foi muito desafiador, mas muito produtivo para o filme, assim, porque uma das coisas que falam é que os personagens parecem perdidos em si mesmos, né? Que é um pouco como a gente se sentia fazendo o filme. E aí a questão de amarrar todas essas histórias foi um outro parto que demorou 2 anos, né? Eu tive um editor que editou comigo e depois eu peguei o filme sozinha. Foram 2 anos que eu tentei fazer um sentido naquelas histórias e tentei lutar contra todas as precariedades técnicas que a gente teve. Por exemplo, teve cenas que a gente tinha um take, que quase choveu e o som estava ruim, aquelas coisas de cinema. Então, o Renan Cipriano, né, que foi o montador, e a gente embarcou nessa jornada de fazer sentido nessas histórias. E o filme, do meio para o final, ele caía. Então, foi uma longa luta na edição também para estruturar essas histórias. Então, foi um roteiro feito durante todo o processo, né, da edição. Até na edição de som eu ainda estava definindo coisas, enfim, falas de roteiro. E então foi isso. Daí foi mais um ano para conseguir as músicas gratuitamente, conseguir músicas do mundo todo. Uma banda australiana, um cara do jazz português, um pianista americano. Aqui no Brasil, Zé Ed cedeu uma música, confesso, linda a música dele. Então foi assim que a gente fez o filme. E foi um susto ter ganho tantos prêmios. A gente ganhou o prêmio de melhor longa em festivais da Rússia, da Espanha, da Austrália. A gente ganhou menção honrosa na Suíça, em Manchester, enfim, Estados Unidos. O filme passou muito em muitos festivais. E os poucos festivais que eu consegui foram muito emocionantes. E teve muito debate, muito acalorado, tanto sobre o tema, né, quanto sobre o jeito de fazer, né. Enfim, eu espero que vocês possam um dia assistir o filme em breve. E é isso. Espero ter contribuído aí, inspirado os cineastas que estão aí querendo fazer processos diferentes, que não sejam tão textocêntricos, roteirocêntricos. E essa ideia, né, de poder arriscar, poder fazer uma coisa de um outro jeito, de um outro ponto de vista. E aí também dar crédito para esses atores maravilhosos que tiveram comigo, que eles mesmos, todo o jeito de falar, o que o personagem falava, tudo foi criado por eles, né? Então foi muito bacana, tá bom? Eu espero ter contribuído. Um beijo para Denise e fiquem bem.